aí, mulherada, está começando mais um para a tristeza de muito mais a alegria da Cauane. Por que minha alegria, mulher? Porque era ela que era para estar aqui. Era para tu estar aqui de host, mas hoje fico eu substituindo a Larissa. Já começamos mal, gente. Seguinte, a chefa não veio. Não veio, era para ela. Então, para a alegria de Cauane, eu que estou de host aqui, inaugurando um quadro novo. Imagina só, amiga. Imagina só a honra. Gente, Larissa Estrada, dona desse canal, dormiu no ponto, a gente assumiu um negócio aqui e ainda trouxemos uma convidada. E uma convidada de honra. Honríssima, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Hoje vai começar um quadro novo no podcast, no nosso Pod Nosso tão amado, que é o Pod Nosso Convida. Nós vamos trazer algumas convidadas em alguns momentos para compartilhar aqui, sentar nesse sofazinho que já é muito conhecido de vocês, para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho, né? No mesmo padrão Pod Nosso de ser. Então, quero apresentar para vocês, já conhece a Cauane, né? Temos aqui uma pessoa muito especial, que eu admiro, já sigo. Eu lembro quando a gente começou a se passar os vídeos dela, Lê, tu lembra? Isso. Porque a Lê, como ela é mais desse universo, né? A especialidade dela é essa, então acho que ela já acompanhava há mais tempo. De repente, eu acho que a Lari me mandou um vídeo e falou, começa a ouvir ela, porque eu sou mãe de primeira viagem, né? A minha bebê tem 1 aninho, e aí a gente começa a entrar nesse mundo de querer saber sobre esse assunto, né? E acho que a Lari me mandou, assim, no Insta, daí logo depois a Leto já acompanha a Tati, daí eu comecei a seguir, e aí, ó, tamo aqui. E nós trouxemos ela aqui. Vamos aprender com ela de perto. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Tati Joslin. Fala um pouquinho para o pessoal, né, que nos assiste. O que você faz, onde você vem, enfim, conta aí um pouquinho pra gente. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra imensa, né, também saber que vocês me acompanham, que de alguma maneira eu tenho abençoado vocês também. Eu sou lá de Ponta Grossa, que é pertinho de Curitiba, no Paraná. Na verdade, nasci em Londrina, cresci em Arapongas, que é mais no interior ainda do Paraná, mas já tô há muitos anos em Ponta Grossa. E, na verdade, eu sou dentista. Olha, eu sabia! Eu sou dentista, mas quando Deus me chamou eu casei com um pastor, né, o Daniel, nós somos pastores lá na Igreja Renovo, em Ponta Grossa, e teve um tempo de Deus me chamou para deixar o consultório, e a gente vendeu tudo, e eu fui viver em tempo integral, né, como pastor ali na igreja, né, e nessa época a gente vendeu o consultório, fui para a África, fiquei 1 mês na África, voltei, e aí comecei a me dedicar. Foi missão para a África? A gente ajudou na plantação de uma igreja, uma escola de obras pioneiras, lá, a Igreja Videira. E foi bem legal. E aí eu comecei de maneira mais intensa a me dedicar ali no ministério e tudo mais. Depois de alguns anos, a gente começou eu comecei a trabalhar com crianças, me tornei pastora de crianças. Você já era mãe? Não, ainda não. Antes mesmo de me tornar mãe, eu comecei a trabalhar com crianças. Então, eu já aconselhava mães e pais antes de me tornar mãe, né? Por ser pastora de crianças. E era até, inclusive, uma dificuldade que eu tinha, às vezes, né? As pessoas vinham se aconselhar, eu ficava, ai, meu Deus, o que eu falo? Será que eu tenho autoridade? E um dia a minha pastora, que fala na minha vida, né? A pastora Diana, ela falou assim, Tati, você tem que entender que você não ensina baseado na sua experiência. Você ensina baseado naquilo que a Bíblia diz. Então, claro que a sua experiência vai te ajudar, mas é a Bíblia. Perfeito. E eu me agarrei nessa palavra, né? E eu comecei a aconselhar e pastorear as crianças. E cada dia, assim, eu enxergava mais a beleza do Ministério Kids. E até que eu me tornei mãe. E quando eu me tornei mãe, aí o negócio mudou, né? Aí eu comecei a estudar mais sobre educação de filhos e hoje eu já tenho trabalhado principalmente como mentora de mães. Aí hoje eu já fiz uma pós-graduação em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Aí foi direcionando comecei a estudar. Isso. E hoje eu mentoreio mães cristãs, principalmente. Tenho mentoreado mães cristãs, tenho mais de 4.000 alunas, né, no meu curso, mais de 30 países. Escrevi um livro, Criação Bíblia Compatível. Tá chique, gente, aqui, ó. O livro Criação Bíblia Compatível. Esse é o da Larissa, esse é o meu. Eu Larissa veio, mas ganhou presente. Não veio e ganhou presente. Não veio e ganhou presente. Veja pois só. Pois é. Vou pegar o da Lari pra mim. Larissa, a gente diz uma Cauane. Esse livro fez 1 ano agora, na quarta-feira, que eu lancei o livro. E foi um livro
completamente dado, assim, por Deus a mim. E ele é um livro onde eu falo sobre essa maternidade bíblica, né? Eu acredito que é possível a gente educar os nossos filhos com mais sabedoria, com gentileza, mas sem deixar a Bíblia de lado, né? Eu acredito que educar filhos à luz da Bíblia não é sinônimo de brutalidade, de desrespeito, né? Que às vezes é um tabu que as pessoas pensam. Então, assim, a minha linha de raciocínio, tanto no livro quanto no meu curso, eu tenho um curso hoje que se chama Maternidade com Graça, Escola Maternidade com Graça, eu desenvolvi tudo isso lendo a Bíblia inteira e vendo o relacionamento de Deus com os seus filhos. Então, você olha a paternidade de Deus, como ele se relaciona com os seus filhos, e eu aplico isso na nossa maternidade, na educação dos nossos filhos, paternidade também. Então, a gente vê um Deus, assim, que decidiu fazer de tudo para nos adotar como filhos, para nos amar, e não mede esforços, assim, para nos ensinar, para nos alinhar aquilo que ele tem para nós, né? Então, eu acredito nisso, assim, que a Bíblia, ela nos ensina e nos inspira em tudo, inclusive na maternidade, Maravilhoso. né? Sabe que eu já sigo a Tati já há um tempo, né? E, assim, é muito legal ver todo o processo como foi, né, Tati? Porque tu começou a falar sobre isso na pandemia, né? E aí, depois, aí tu foi vendo a necessidade dos pais. E é incrível, né? Como os pais têm sede, né? De saber. Até a gente tá no meio de um seminário da família, né? Falando com os pais, e a gente percebe, assim, o quanto os pais têm sede de saber como fazer e como agir, as situações vão acontecendo. Hoje, a Cal teve uma primeira situação de Annalise levar uma mordida. Nossa, gente, vou abrir meu coração, que aqui, Tati... Faz. O Pod Nosso é tipo a nossa terapia. Entendi. Pecado eu falar isso. Gente, não. Terapia é psicoterapia. É uma atividade terapêutica, psicóloga. Não vou diminuir minha classe aqui. Mas, gente, paralelo ao seminário da família, a Annalise ficou, minha bebê, ali com as crianças. Daí cheguei ali, tudo certo. Aí a voluntária cai, né? Mãe, quando chama pelo mamãe, quando começa, introduz com a palavra mãe, tu já sabe. Aconteceu um probleminha, meu coração já. Um amiguinho mordeu. Um inimiguinho. Mordeu a mãozinha dela. Gente, eu pensei, de boa, acho que acontece, né? Ela sempre me morde. Também morde. Gente, a mão... Aqui, ó, sabe aquelas luvas de boxe? Ai, tadinha. Deu uma inchada. E aí eu achei engraçado que daí eu perguntei: quem foi o amiguinho? Aquela que conhece todos os pais da igreja, né? Só pra eu saber. Só pra eu saber com quem eu tô lidando. Só pra eu saber. Pecado. Não, e ela foi super sábia. Ela, eu não sei, acho que ele é novo e tal. Nem quero saber também. Mas a gente, assim, até usando essa situação, às vezes a gente nem fala qual é a criança que tem o conflito, porque realmente os pais, às vezes, transferem, né? Pra criança, toma a dor do filho e transfere, projeta, né? Mas não, gera essa assim, angústia, né? Você foi falar, né? Da necessidade de falar desse assunto, né? Porque eu percebo assim, a gente cuida aqui na igreja dos adolescentes e dos jovens, né? E muitas vezes, nessa fase, já é a fase de remediar. Não é mais a fase de prevenir, de orientar, de direcionar. Você já tá com água batendo na bunda, vamos dizer assim. O negócio, né? Às vezes já tem uma coisa ali bem pré-estabelecida, né? Comportamentos, assim, bem assustadores. E aí, os pais ficam, e agora? Onde foi que eu errei? Ou então, como eu conserto isso? Será que ainda dá tempo, né? Então, a importância, assim, eu vejo pra mim como uma mãe nova, assim, né? De já crescer nesse entendimento. Sim. Hoje não são os meus dilemas saber a relação dela com amiguinhos, porque ela não tem amiguinhos. Hoje são outros dilemas. Eu ainda tô ali na introdução alimentar, ainda tô ali aprendendo, né? Vendo ela aprendendo a andar. São outros dilemas, mas agora é tempo, né? De plantar no sentido de aprender, de entender, porque ela está sendo construída como um ser humano agora, né? E às vezes é tarde demais. Acho que alguns pais uma vez entrevistaram um grande doutor, assim, renomadíssimo, mas que decidiu não dar mais aula na universidade e dar aula para crianças, educação infantil. E perguntaram para ele assim, mas por que você decidiu fazer isso? Por quê? Daí ele falou assim, olha, o que é mais fácil? A gente riscar um vaso enquanto a argila ainda tá mole ou depois que ela foi pro forno e endureceu? Eu quero marcar a vida dessas crianças, eu quero gravar
algo na vida delas. Então, acho que é exatamente isso, né? Deus, ele pode fazer, porque ele pode todas as coisas. Mas é muito melhor a gente trabalhar com as crianças ainda na infância, né? E eu vejo, assim, até mesmo na clínica, né? Com os atendimentos, assim, na parte da psicologia. E também no aconselhamento pastoral na igreja. A grande maioria, né? Das questões, assim, de falha de caráter, de traumas, de questões emocionais, espirituais... a gente vai ter que revisitar essa infância mesmo, né? Porque foi ali que se estruturou uma personalidade, se estruturou um caráter, né? Então, assim, como é importante não deixar passar, não fazer vistas grossas, né? Do que as nossas crianças estão ouvindo, aprendendo, reagindo. Como é importante esse assunto de hoje. Eu tava lembrando até de algo que tu falou lá, que no iniciozinho, assim, né? Tu percebia que os pais entenderam a demanda porque eles estavam dentro de casa, né? Como que tu vê, assim, porque às vezes a gente não tem tanta percepção da demanda quando a gente tá correndo, quando a gente tá vendo. Eu acho que os pais se deram conta da responsabilidade, né, do que eles estavam envolvidos quando eles tiveram que ficar dentro de casa. Daí na pandemia. Então, eu comecei a estudar sobre comportamento de criança, educação de filhos, 1 ano antes da pandemia, quando eu fui fazer uma viagem, e a Giovana sempre foi uma criança super tranquila, né? Minha primeira filha tinha 2 aninhos, um pouquinho menos de 2 aninhos, super tranquila, assim. E a gente foi numa viagem e aconteceu uma situação e ela teve um ataque de birra, assim, absurdo. Aquilo me assustou demais, assim, sabe? O Daniel, meu Deus, ele falou, isso é espiritual, vamos expulsar. Tá perturbada. Não fala isso e tal. Mas eu fiquei bem assustada. E aquele dia eu comecei a estudar. Comprei vários livros, comecei a estudar vários cursos, livros. E aí, quando eu fui estudando, aí eu comecei a entrar em crise, porque tinha muito material e conteúdo, mas também tinha muitas coisas que eram bem contra a Bíblia, que não batia, a conta não fechava, que sutilmente traziam algumas coisas, assim, que não eram de acordo com aquilo que eu acreditava, com os princípios bíblicos. E ali eu já comecei a compartilhar algumas coisas nas redes sociais. Já falei pro meu marido do desejo de eu ter um curso um dia, assim. Eu falei, quem sabe? Peguei um caderno, estruturei ali algumas aulas que eu daria. Comecei a estruturar e compartilhar um pouquinho nas redes sociais, ainda antes da pandemia. Mas quando começou a pandemia, ela começou no dia 20... O primeiro domingo que fechou tudo, lockdown, foi 22 de março de 2020. Por que eu sei exatamente a data? Porque foi o dia que o Noah nasceu, meu filho. Olha, exatamente no domingo. Ele é um filhinho de pandemia. De então pandemia. E o meu marido, assim, pastor, a gente não tinha estrutura de câmera e tudo mais, tinha algo assim bem simples. E ele super preocupado com transmissão, porque era o primeiro culto online. Ele com transmissão e procurando isso, aquilo, e ajuda. E eu em trabalho de parto. Ali eu tive parto normal, então eu tava em trabalho de parto e ele preocupado com a câmera, mas também querendo me dar atenção, me ajudando, e a pregação, e será que eu vou pregar? Eu falava, pelo amor de Deus, põe outra pessoa pra pregar nesse culto. E aí o Noah nasceu 3 horas da tarde, uma das primeiras coisas que o Daniel falou, filhão, papai vai pregar no culto hoje. Pastor, né? Não importa, nada segura, eu e o Noah assistimos o culto ali, né, ele tinha acabado de nascer, e o Daniel contou pra igreja que o Noah tinha nascido, porque ele adiantou no culto, na transmissão online. Ele falou, hoje eu tenho uma boa notícia pra vocês, mesmo sendo a gente vivendo um caos hoje, né? Porque tudo fechou e lockdown. Eu tenho uma boa notícia pra vocês que meu filho nasceu hoje, né? Então ali começou. Só que também ali começou as mães assim desesperadas, enlouquecidas, porque daí as crianças ficaram em casa e os pais ficaram em casa. E aí eles se depararam com uma realidade que eles até então não tinham, porque a babá estava educando, a professora. E ali começou muita gente pedindo ajuda. Aí o Daniel falou pra mim, eu acho que agora é a hora. É o tempo. Agora é a hora, é o tempo. Engraçado, né? Às vezes acontecem umas coisas mas que são oportunidades, Oportunidades. Né? Pra Deus fazer outras coisas. A gente viu Deus preparando tudo, assim, sabe? Todas as circunstâncias da minha vida naquele momento me desafiavam a fazer isso. E eu lembro que eu ainda falei assim, cara, mas será que alguém vai me dar crédito? Alguém vai querer ouvir o que eu tenho a dizer, né? E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha pastora lá, a pastora Diana, ela falou, Tati, você não se lembra que você tem uma palavra de Deus? Que Deus ia usar você pra ensino, na área de ensino, no mundo inteiro. Ela falou, vai, lança. Aí eu lancei a primeira turma, falei, se tiver umas 20 pessoas que queiram aprender comigo... Já é alguma coisa. Eu vou gravando aí as aulas, né? Aí teve 164 matrículas.
E assim, porque foi muito rápido, porque eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu tava estudando já, né? E aí começou. E daí eu comecei a abrir outras turmas, eu fui me aperfeiçoando também. Depois eu fiz o curso de Neurociência e Educação, Desenvolvimento Infantil, e fui acrescentando ali. Mas aí a gente viu o desespero dos pais. Os pais realmente, eles andam tanto nesse piloto automático, eles não param para pensar sobre o quanto é importante eles pararem, disciplinarem, educarem os seus filhos. Ou às vezes nem percebe, tá tão distante que nem percebe a realidade. E eu acho assim que o não entender, o não saber o que está acontecendo no meu filho, no desenvolvimento dele, gera uma angústia. E o não saber com quem aprender gera outra angústia, porque hoje a gente tem até muito curso sobre isso, mas não na perspectiva cristã, é até perigoso. Sim, tantos muito métodos. E é isso que eu bato até no meu livro, né? Criação Bíblia Compatível. Por quê? Porque começou a surgir várias teorias. Não vou citar nomes, né? Mas disciplinar A, B, teorias que, assim, tem coisas muito legais, sabe? Tem coisas legais que fazem sentido, mas sutilmente tem alguns pontos que não tô condenando o método em si, mas simplesmente não é aquilo que nós cremos, não é a nossa cosmovisão. Então não bate com aquilo que nós cremos. Por exemplo, a questão da autoridade de um pai, da obediência, é algo tão claro na Bíblia. Que não se negocia. Não se negocia. A Bíblia diz que um dos sinais do fim dos tempos seria a desobediência dos filhos. E muitos métodos hoje no mundo batem contra a obediência. Você fala que o seu filho, ele não tem que se tornar alguém obediente, apenas colaborativo. E assim, é legal você ensinar o seu filho a ser colaborativo. É ótimo, é maravilhoso. É muito bom que você também ensine o seu filho a pensar sobre as suas ações, a tomar suas decisões, mas ele tem que saber que é importante ele obedecer, ouvir a instrução da sua mãe, do seu pai, que vale a pena ouvir a instrução do seu pai e da sua mãe, a honra, a autoridade. Porque Billy Graham fala sobre isso. Ele fala como os filhos vão honrar a Deus se eles não honrarem os seus pais. Se eles não conseguem honrar os seus pais, como que eles vão honrar o próprio Deus? Não vão. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que o mundo traz. Porque hoje o mundo, ele é totalmente humanista. Tira Deus do negócio, coloca... entendeu? Então, por isso que o meu livro se chama Criação Bíblia Compatível. Porque eu sempre falo isso. Hoje nós temos muitas técnicas, muitas metodologias, mas você quer educar o seu filho em verdades transitórias, porque a própria neurociência diz isso. Aquilo que a gente ensina aqui são verdades transitórias. Se daqui a pouco um cientista ele descobrir outra coisa, a gente já não acredita mais nisso. Eles mesmos dizem isso, são verdades transitórias. Então você prefere educar o seu filho baseado em verdades transitórias ou na verdade que dura para sempre, que é a palavra de Deus. Então, eu fico com a palavra de Deus. Eu creio que ela é poderosa para me instruir naquilo que eu preciso. Pode falar. Não, eu ia dizer que já começa nessa mãe aqui que a gente tá falando pra mulher, porque aí às vezes essa mãe quer, então eu quero, né, gerar na minha casa, gerar nos meus filhos essa educação, essa criação baseada na Bíblia, mas você não é uma mulher de Deus antes, né? Então, assim, não é algo só teórico, né? Porque você vê, né, a maneira como as pessoas olhavam para Jesus e diziam que ele tinha autoridade, como ele ensinava com autoridade. Claro que existe uma autoridade espiritual, uma unção, né, enfim, dada pelo Espírito Santo, mas é uma autoridade também que tinha a ver com a coerência daquilo que se vive e se prega. Acho que essa é uma das maiores desafios pra gente, assim, dentro dos nossos lares, assim, né? Acho que alguns, numa certa medida, têm muita ignorância acerca das realidades e compreensões bíblicas, né? Hoje a gente vê, assim, o quanto existe cristão, mas muito confuso sobre princípios elementares da fé, né? A gente recebe aqui na nossa igreja muita gente, assim, nova, ou às vezes anos de caminhada, às vezes vem de outra igreja e tal, mas assim, muito rasos mesmo, no entendimento de coisas básicas da fé. Então, existe, assim, uma falta de compreensão e, por outro lado, existe muita gente que sabe muito, entende muito teoricamente, mas não se vê no exemplo, né? Não se vê na vida real, na vida prática, né? Isso vai ter efeitos na educação. Eu tava pensando aqui, né, que, na verdade, a mesma internet que auxilia que esse conteúdo chegue, agora a pessoa tá ali, tá ouvindo em casa, né? Poxa, vai ter acesso que se a gente não tivesse esse advento da internet, a pessoa não teria. É a mesma
que faz com que as pessoas consumam todo tipo de porcaria e não tem um filtro. As mães estão sendo bombardeadas por dicas no Instagram. Meu Deus, todo mundo Só dá que dica. uma dica fala pra ela, olha só isso, uma dica fala pra ela, você tem que elogiar o seu filho. Ela fala, tá bom, vou anotar, tenho que elogiar meu filho, vou elogiar. A outra dica da outra que ela segue fala, não pode elogiar seu filho. Não pode, senão ele vai ser dependente de elogios. Aí ela fica, tá, então eu não posso. Você entende que ela tá criando um Frankenstein? Eu tô pegando uma coisa daqui, uma coisa daqui. Então, assim, já era difícil antes do Instagram, eu imagino, né, uma mãe educar o seu filho com palpite de um, palpite de outro. Agora, elas mesmo, ao invés de buscar uma mãe cristã, não, eu vou pra Bíblia, eu vou confiar, eu vou buscar aprender com o Senhor aquilo que eu tenho que fazer. Fica educando seu filho com dica de Instagram. De Instagram tem muita dica boa. Eu trabalho no Instagram, então eu sei, eu falo com as Mas mães aí sobre o teu isso. compromisso é com o teu conteúdo. Tu sabe o conteúdo que tu tá produzindo, a gente não consegue ter compromisso com o conteúdo do Exatamente. outro, né? E tem outra coisa. Hoje, nas redes sociais, as pessoas estão preocupadas não é em informar você, em capacitar as mães, em trazer vida, unção, liberar uma palavra para te edificar. No Instagram, as pessoas, a maioria das pessoas, não todas, mas grande parte das pessoas que trabalham no Instagram estão produzindo um conteúdo para engajar. Pra fazer você curtir, compartilhar e comentar. Não pra te inspirar, pra gerar vida em você. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tá brincando de educar filho. Esses dias eu conversei com um pastor, e ele é um senhor já. A gente é amigo do filho dele. E ele falou assim, Tati, o seu trabalho é sensacional, porque nós só temos uma chance de educar os nossos filhos. Nós só temos uma chance. Por isso que eu falo mais uma vez, eu só tenho uma chance de educar meus filhos. Eu vou educar baseado em verdades transitórias, ou vou me inspirar e vou aprender com a palavra de Deus, que é a verdade. E é um desafio, porque as pessoas querem consumir, elas querem saber o que a Bíblia diz, mas elas não procuram saber o que a Bíblia diz, elas ouvem de alguém que diz que a Bíblia diz. Então, assim, é tão interessante, porque como trabalho em Ministério Infantil, eu sigo de tudo, coisas que não são voltadas, né, para o que a gente crê, valores e tal. É um filtro que eu faço para saber o que está acontecendo. Eu imagino que tu também faça isso, né? A gente quando não me bloqueiam, eu tento. Acontece. Acontece, às vezes, né? Mas assim, eu vou absorvendo até pra gente saber o que tá acontecendo. E eu fico impressionada com isso. Eu falei, gente, às vezes as pessoas dão dicas, porque até cristãos. E tu vê, gente, mas em que lugar que essa pessoa viu isso? Né? De onde é que ela tirou? Que Bíblia que ela leu? Porque não tem uma base. E é bem em cima do que tu falou. Às vezes a pessoa pega um assunto que tá em voga, tá dizendo, todo mundo tá falando, e aí ela pra surfar na hype, né? Vai lá, vou pôr nessa hype aqui, vou pegar, e aí dá uma interpretação baseada no que ela acha. Faz um monte, porque assim, se falam mal também é bom. Né? Eu não tô preocupada assim. Engajou. Não, e o que acontece muito também hoje é o seguinte: as pessoas falam que eu vou fazer as coisas à luz da Bíblia, mas assim, é porque isso vende. É um bom nicho. Então, eu pego o que eu sei, o que eu acredito, a minha metodologia, aí eu procuro na Bíblia versículos para justificar o que eu acredito. Acontece isso demais. É bem e assim. a educação de filhos à luz da Bíblia não é isso. Não é eu pegar a psicologia A e B e tentar aplicar, e tentar achar versículo para encaixar, entendeu? Então, eu acredito que a gente precisa buscar na Bíblia mesmo aquilo que tem, aquilo que a Bíblia nos traz. E a Bíblia é o centro. A Bíblia, ela é poderosa para me instruir. Eu acredito que ela vai me guiar. Por exemplo, uma das coisas que é elementar é a questão do maior foco nosso como mãe cristã. Porque o mundo diz que o seguinte, a criança, ela é perfeita, é um anjinho, e se muitas pessoas dizem isso hoje, né? E se a gente é uma folha em branco, e se a gente não mexer, vai dar boa. Nossa, ouvi tanto vai isso na faculdade. Na faculdade, né? Então, assim, vai dar boa. Qualquer problema de mau comportamento é porque você errou como mãe. É uma necessidade não atendida, é alguma coisa que você errou como mãe, você fez alguma coisa errada. Não, mas existe uma natureza pecaminosa. Mas isso vai contra aquilo que eles creem muitas vezes, né? Existe uma natureza pecaminosa. A Bíblia nos diz isso. Davi diz, eu tenho sido pecador desde o dia que eu nasci. Claro que a criança tem uma ingenuidade, mas existe uma natureza de pecado, existe a concupiscência. Então, o meu maior alvo da criança é ensiná-la, é conduzi-la a Cristo. Eu sempre falo sobre isso. O que adianta eu ter uma criança educadíssima se ela não conhece Jesus? Todas as vezes que a gente vai disciplinar uma criança, vai mostrar para ela que ela precisava ter feito de outra maneira, nós temos que lembrá-la que ela precisa de um Salvador. Com certeza.
É uma oportunidade da gente falar, viu, filha? Como você precisa de um Salvador. Viu como a gente precisa de Jesus? Ainda bem que Jesus morreu por nós. E é legal falar que quando nós erramos também, que nós erramos, né? Falhamos como mãe, como pai. É muito importante a gente também falar isso para os nossos filhos. Você viu, filho, que eu também preciso de Jesus. Me perdoa. Falei com você, me estressei, mas eu também preciso de Jesus. Ainda bem que Jesus morreu por mim também. Eu estava comentando agora, né, no seminário, eu trouxe uma ministração agora há pouquinho e comentei que eu recebi essa semana um print de um grupo, né, que da igreja, né? E aí a menininha de 4 anos, a mãe contando, né, que foi repreender ela, sei lá, fez uma coisa e ela falou assim, mãe, isso é coisa de pecadora, né? Daí a mãe não sabia, assim, mas Jesus me salvou, Jesus, ela fez algum comentário assim, e aí a mãe ficou muito admirada, o nível de consciência que ela tinha com 4 anos. E eu acho que isso muitos pais fazem. Eles subestimam a capacidade da criança de compreender verdades bíblicas. Sim. E às vezes a gente fica muito, não vou falar porque não vai entender. Porque ele não tem idade ainda, né? Você sabe que Deus me direcionou, depois que eu lancei o curso, a fazer um programa que se chama Programa Evangelizando Seu Filho, para crianças da primeira infância, até 5 anos. É focado a isso. Eu estruturei um material didático para os pais conduzirem o seu filho para Jesus até os 5 anos. Porque é a fase que os pais menos sabem como fazer, mas que eles mais precisam. Porque é a primeira infância. O mundo não mede esforços para doutrinar, para colocar minhoca na cabeça das crianças até 5 anos. É o alvo maior deles. Tem políticas públicas falando sobre a importância de levar os bebezinhos na creche, mesmo que eles não precisam e tudo mais, porque ali eles vão ser estimulados, tal. Na verdade, é porque ali eles são doutrinados. Ali você pode colocar o que quiser, porque eles estão sendo moldados. É uma pedrinha que está sendo lapidada. Então, a gente ainda não entendeu, e eles já entenderam. Então, se no mundo eles já entenderam que eles estão nesses 5 primeiros anos, uma fase importantíssima, uma janela de ouro para marcar essas crianças, a gente precisa entender. Então, por mais difícil que seja, prega o evangelho para ele. Por mais difícil que seja, mas 2 aninhos, 3 aninhos, acredite em mim, ele pode saber que ele é pecador, mas que Deus nos salvou, que Jesus nos salvou, Jesus pode resolver esse problema, que Deus nos ama e entregou Jesus para nos salvar. A Bíblia não diz que para ser salvo você tem que compreender tudo, a Bíblia diz que para você ser salvo você tem que crer. E as crianças têm condição de crer, mesmo que elas não entendam completamente. E a gente subestima a criança e o próprio Senhor, né? Exatamente. Porque, de fato, né, a criança tem as suas limitações, ainda que a gente subestime além do que elas podem, mas é o Senhor quem convence, né? E qual que é o nosso papel? É pregar a mensagem. É por ouvir a mensagem que a fé é dada por Deus, né? Então, quantas oportunidades talvez a gente perde mesmo assim, que não tem a ver com um momento preparado, que eu vou montar um cenário, vou fazer um culto. É no dia a dia, com né? certeza. É na mordida que deu, que a gente estava falando aqui, né? Porque tem um livro muito legal do Paulo On, que é um teólogo, né? Que ele fala que Deus falou na língua dos homens. E é realmente o que o Senhor fez com a gente, né? Ele se humilhou dessa forma e falou na nossa língua, tanto por meio de Cristo, quanto por meio da palavra mesmo, né? Imagina, não é quando a gente vai falar com um bebê, com uma criança, que a gente traduz as palavras, tentando tornar claro para ela, né? O Senhor fez isso com a gente e agora é o nosso momento de fazer isso pelas crianças, né? Traduzir essa mensagem que só o Espírito pode dar compreensão, isso. mas que cabe a nós elucidar, e seja através de teatro, música. Isso. E as mães de bebês às vezes me perguntam, mas adianta eu falar de Jesus pra ela porque ela não entende. Aí eu sempre falo, mas você fala pra ela que você a ama? Pra sua filha, pro seu filho? Você fala? Falo. Ué, mas ele não entende? Por que você tá falando? Se você não falar, ele nunca vai entender. Ele nunca vai aprender. Mesmo que ele não entenda nada, você tá falando, você tá falando. E até um treinamento pra você. Porque por mais que naquele momento eu não tá entendendo, a sua casa vai aprendendo a andar nesse ritmo. Exato. Vai aprendendo a aproveitar as oportunidades. Não, e é assim que as crianças aprendem. É você falando e elas recebendo. E elas associando. Então, por isso que a gente tem que pregar o evangelho pras crianças 1000 vezes. Não convide o seu filho para aceitar Jesus apenas uma vez. Porque eles vão crescendo, vão ficando mais maduros e você
convida de novo, faz o apelo de novo. Até porque a gente não sabe exatamente o dia que aquilo fez sentido. Eu sempre digo isso, né? Tu não sabe aquele dia passou a fazer sentido, né? Exato. Tu não tem como saber exatamente o dia. Mas tu vai falando, tu vai semeando. Uma hora aquilo passa a fazer sentido pra criança. E aí ela responde positivamente aquilo que tu ensina, né? Mas as pessoas ficam muito angustiadas porque elas têm uma mente de adulto e elas interpretam o conhecimento a partir da ótica de um adulto. E a criança é diferente. Ela vai aprender, vai externar o que ela aprendeu de forma diferente de um adulto. Ela não vai vir com um conhecimento quadradinho e explicando, enfim, né? Ela tem um jeitinho dela de aprender, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Tati. Como é que um pouquinho do Ministério Infantil conta lá, que eu também quero saber, sou do Ministério Infantil aqui. Quero que tu conte, assim, como é que é essa experiência lá, né? E se isso impactou também a tua visão como mãe. Sim. Então, nós caminhamos com os Radicais Kids, né? Com a Igreja Videira. E a pastora Márcia, ela tem, assim, uma visão, assim, muito... Faz muito tempo já que Deus deu para ela esse encargo de pastorear crianças. Vocês conhecem? Conheço, claro. E é uma mulher de Deus demais. Então, a gente usa o material deles. E a gente trabalha com o Domingo Kids, que é o culto no domingo. Que a gente faz o culto para as crianças. Só no primeiro domingo do mês que a gente faz o culto da família, as crianças ficam com os adultos. Mas tem o Domingo Kids. E durante a semana a gente trabalha com as células de crianças também, né? Então o nosso alvo, que eu acredito que é aqui também, né? Mas não é apenas distrair as crianças para que os pais fiquem em paz e assistem o culto. Mas é realmente que elas possam ser conduzidas para cultuar ao Senhor, para receber uma palavra de Deus a cada semana, para saírem edificadas, alimentadas. Então, a Bíblia diz em Efésios que nós precisamos criar as crianças, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os, no original, é ektrefo, que é alimentar até se tornar maduro. Então, eu falo muito isso para as mães, que nós temos que alimentar os nossos filhos até que eles se tornem maduros, naturalmente e espiritualmente também. Então, o nosso alvo com as crianças se aplica a isso também, porque nós estamos ali como mães espirituais daquelas crianças, junto com os seus pais, colaborando para nutri-las. Então, a cada semana no Domingo Kids, a gente vai alimentando, e a nossa estrutura é como um culto, só que no momento da palavra é um teatro. Todo domingo tem um teatro, então a gente faz um teatro sobre o texto bíblico, enfim, e depois elas têm aplicação nas salas e a gente repete as células de crianças. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez a realidade de mulheres, mães que possam estar ouvindo. Vou na igreja, meu filho nunca quer ficar lá no Ministério Infantil, não é meu caso, tá? Analisa adora. Não sei, também vai crescendo, vai mudando, né? Mas vocês acompanham casos assim, e daí a ponto da família não vem pro culto porque o filho não se adapta? Aqui na Onda a gente vê uma realidade bem interessante de muita gente vir para a igreja por causa do nosso Ministério Infantil, que é um destaque aqui mesmo, honrando minha amiga Letícia. É incrível. Eu, assim, agora aprendi a valorizar ainda mais, né, podendo desfrutar também, né, mas é o caso de, quando eu digo muitos, centenas mesmo, assim, de gente que veio para nossa igreja por causa do Ministério Infantil, mas o que vocês aconselham, né? Como funciona, assim, quando não existe essa adaptação? Como que, às vezes, o pai e a mãe tem que forçar a ficar? Sabe que esse é um tema polêmico, que tem muitas igrejas que acreditam que não é saudável para a família ter o Ministério Kids. Vocês sabem disso, né? Sim. Mas eu acredito que quando também você somos bombardeados. Quando você tem uma estrutura intencional, que não é para distrair a criança, mas para ensiná-las a cultuar, enfim, né? Eu acredito que a gente está preparando um alimento próprio para as crianças e muitas vezes a gente está desprezando isso. Eu até olhei ali para a Bárbara, porque você falou assim, e quando a criança ela não acostuma. Eu tô com o meu filho, que faz 1 ano, que tá chorando para ficar. Olha só! Eu falo, mas não é possível, Senhor, o meu logo filho. Logo meu. E assim, o que a gente fala? Existem coisas que a gente não pode negociar. Então, quando Deus ele levantou Moisés para ir até Faraó e falar para Faraó que ele queria tirar o seu povo para adorar a Deus no deserto, não sei se vocês sabem, mas a primeira ida ali não foi na primeira vez que Faraó liberou. E uma das vezes, Faraó tentou negociar com Moisés. E ele falou, pode ir então, mas não leve as crianças, não leve as mulheres e as crianças. Mas Moisés, naquele momento, entendeu, não, eu vou sair. E eu vou sair com as mulheres e com as crianças. Eu não vou deixar ninguém de fora dessa. E ele não negociou. E por causa disso, ele saiu com aquelas crianças e pensa, não era fácil você ir para o deserto com criança, Imagina. né? Imagina as crianças pedindo água, com sede, cansada, com fome.
mas ele não negociou, mesmo que envolvessem dificuldades, ele levou as crianças, ele não negociou e ele levou. E nós sabemos que toda aquela geração mais velha não entrou na Terra Prometida, só Josué, Caleb e as crianças, a Bíblia diz isso em Números. Então, o que ia acontecer se ele tivesse negociado as crianças? Josué e Caleb não ia continuar a descendência, embora o mundo ache que é possível, não iria. Aquelas crianças cresceram e entraram na Terra Prometida. Por que eu não estou entrando nisso? Porque às vezes a gente tem um trabalho tão especial, tão bem preparado para as crianças, mas os pais negociam com o faraó. Eles falam, não, deixa em casa, já acorda cedo todo dia. Às vezes tem culto de manhã, acorda cedo todo dia para ir para a escola, deixa que fique com a avó, deixa que fique... Poxa, mas você está negociando. Então, nós temos dificuldades de adaptação? Temos, como é o meu caso com o Noah. Mas eu sou a pastora de crianças. Eu faço questão de delegar para outra pessoa, eu estar ali, né, Bárbara? Junto com o Noah, mesmo que seja difícil, até que ele fique tranquilo, até que ele se adapte. Eu acho que, assim, não é saudável para a criança você deixar ela chorando e ir embora e se vira, né? Ela tem que estar ali feliz, confortável. Não desistir, não negocie. Até ontem eu abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa me perguntou sobre isso. Que é uma angústia que os pais têm. Eles querem que o filho participe, esteja ali e tem vários fatores pelos quais fazem com que aquela criança tenha, às vezes, um apego. Várias razões. Às vezes não vai na escola ainda, que é o caso do Noah. Às vezes não vai na escola, enfim, né? Às vezes tem criança que já é mais sensível a barulho, chega lá, uma gritaria. Então, a gente, assim, tem que descobrir o que acontece com aquela criança, né? E tentar, de alguma forma, ajudar. E aí, eu até comentei que a gente tem um case de sucesso, porque a gente tem um menino que nasceu na pandemia, deve ter a idade. Vai ter eu vou dizer que essas crianças, elas têm uma dificuldade a mais. É natural, elas foram moldadas dentro de casa. Eu não sei, o Noah é muito mais grudado em mim que a Giovana. Pois é, eu atribuo, não tô fazendo aqui, né? Mas eu atribuo que um pouco tem influência disso, que eu percebo isso no Kinder. Essa faixa etária das crianças que têm 3 anos hoje são crianças bem resistentes, né? E aí eu falei, a mãe, assim, meu Deus, desesperada para que o filho fosse, o mais velho era super já envolvido e tal. Gente, e ele, o Guilherme, ele colava na mãe. Esse é o Noah. E nós não conseguia, não tinha assim, tenta convencer ele a ficar, não existia ele não tinha abertura. Não olhava pra gente. E aí foi muito legal, assim, porque daí ela vendo a angústia, ela falou, quem sabe eu venho servir aqui. Porque ela já começou a pensar, né, coisas que dá pra fazer. Aí ela veio, começou a servir e tal. E aí, aos poucos, gente, levou 1 ano. Não foi uma coisa, assim, de uma hora para outra. Mas gradual, foi, né? Fruto de insistência, fruto de investimento. Por entender o valor e a importância. E olha, semana passada o Noah foi, eu estava viajando, né? Eu estava em Brasília, ele foi, e com uma das líderes lá. E ele ficou. Acho que foi a primeira vez, assim, que ele ficou. Eu falei, acho que o problema sou eu, então. Porque quando eu não tô, ele ficou. O pior que às vezes é, né, gente? Aí o pior que às vezes vai a mãe e o pai. Gente, a mãe diz, eu vou ficar no culto, vou deixar o pai lá, porque o pai vai cortar. Só pra encerrar, já aconteceu. Eu vi uma cena muito bonitinha. Eu tava ali, perto ali de onde é o nosso Ministério Infantil, né? E aí um bebê gritava. Até falei pra Letícia, mandei no grupo, tem alguém aqui. Não sei o que tá acontecendo, mas tem alguma criança que tá... Mas era uma berraceira, parece que tava matando, sabe? Vacina, assim, parece que tava dando vacina. E daí fui lá fora, daí localizei a figurinha, né? E eu falei, o que aconteceu? Não quer ficar, tal, enfim. Aí, não queria, tentamos com um, tentamos com outro, tentou o pai, tentou a mãe, tentei eu ir junto com a Annalise, porque conhece, tal. E aí, só não, e cara fechada, tal. De repente, chegou uma menininha que ele conhece, ele pulou do colo da mãe, assim. Você foi? E foi. Porque era uma amiguinha, né? Colega da escola, inclusive, que daí também vem na igreja, assim. Então, a importância de também tentar identificar, assim, as raízes disso. E como vocês estão dizendo, né? Insistir por entender o que tá por trás de tudo isso, né? Tati, eu quero dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Demais. Demais. Hoje a gente fez bem curtinho, né? Porque vamos dar sequências aqui, o seminário da família. Tem que levar ela pra tomar um café, pelo amor de Deus, gente, né? Tô louca de fome também. Tô querendo só mas foi muito bom estar aqui com vocês. Mas, assim, é um prazer estar com você, principalmente porque você é uma referência, né? Naquilo que você faz. Amém. A gente falou aqui de não seguir pessoas, né? Tão aleatórias, mas a gente quer dar o selo onda dura de... o selo pode nosso. Selo pode nosso. Comprem o livro e sigam a Tati e façam seus Realmente, cursos. a Tati, assim, ela procura, né, ensinar, assim, segundo a palavra, e é uma honra mesmo ter você aqui. Espero que venha outras vezes, né? Esteja aqui com a gente. É um prazer mesmo. Bom, quer falar alguma coisa, Caroline, pra encerrar aí? Eu quero tomar o café que estão prometendo. O meu estômago tá assim...
Mas assim, você que assistiu, que curtiu, que gostou, mande pra alguma mãe, né? É. Tão importante assim, indique a Tati, compre o livro. Ele tem venda na Amazon, né, Tem na Tati? Amazon, tem na Amazon, né? Então tem frete grátis, coisa arada. Loucura. E comenta aí, deixa aí no comentário ali embaixo, né? Dizendo o que você achou desse pod e como ele edificou. Ah, e coloquem Amei. também quem mais de vocês querem de convidados. Ah, né? a gente tá assim, né? Porque a gente acha o quê? Que a gente pode tudo nessa Pode vida. tudo. Mas, Lê, eu só quero agradecer também, dizer que é uma honra. Que você ser uma mãe cristã não é ser uma mãe perfeita, mas ser aperfeiçoada por aquele que é perfeito, Amém. né? Perfeito. Amém, Aquela perfeito. que comenta. Perfeita, aperfeiçoada. Bom demais. Então tá. Foi um prazer, então. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.